Olá, fono amigos! Eu me chamo Mayara Lins, Eu me chamo Ingrid Cruz. somos as monitoras de voz, né, do Departamento de Fonoaudiologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Esse é um projeto orientado pela professora doutora Larissa Siqueira, e como vocês já sabem, né, o nosso podcast tem por título Vozeando. Nesse terceiro episódio, estamos recebendo uma nova convidada muito importante para falarmos sobre questões que envolvem a atuação fonoaudiológica com pessoas trans. Então, hoje a nossa convidada vai ser a professora doutora Juliana Godóis Portas, e ela é fonoaudióloga pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas. É especialista em motricidade orofacial com ênfase em ecologia pela Fundação Antônio Prudente, e além disso, ela é especialista em voz pelo Centro de Estudos da Voz, mestre em ciências na área de oncologia pela Fundação Antônio Prudente, doutora em ciências na área de oncologia. Ela atua na docência há 12 anos. Também, dentre as diversas atuações, a nossa convidada, ela é fonoaudióloga voluntária e colaboradora do Núcleo Trans da Unifesp. É um prazer receber a senhora, professora. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, gente. Eu adorei o nome, Vozeando. Muito bom isso, né? Ingrid e Mayara, eu fico muito feliz pelo convite e espero que muitos alunos, muitas pessoas possam participar e ouvir esse podcast de vocês. Uma iniciativa muito legal e que é uma forma da gente também trazer, né, outros elementos de fora da universidade para que a gente possa entender como funciona em outros lugares, né, do Brasil e também do mundo, né, a nossa tão linda profissão. Feitas as devidas apresentações, vamos iniciar o nosso papo. Existe uma notícia muito interessante, disponibilizada pelo site oficial do Conselho Federal de Fonoaudiologia, que traz questões de identidade que envolvem a expressão lugar de fala. É uma expressão muito conhecida e, por isso, a força do seu significado pode passar despercebida por muitos de nós. Significa que ninguém melhor do que o oprimido para contar ao mundo sobre a sua própria dor. Isso se torna ainda mais real no caso de um grupo silenciado, cotidianamente, formado pelos indivíduos transgêneros. Apesar da opressão que tenta silenciar, eles e elas têm muito para falar, e nós temos bastante para aprender. E é aí que a voz aparece novamente como ferramenta essencial para o ecoar de vozes como estas. Assim, para literalmente encontrar a própria voz, as pessoas trans podem contar com um trabalho fonoaudiológico. Pensando nesse trabalho e ainda na história de vida das pessoas trans, acho que seria interessante que a senhora nos falasse sobre a importância da adequação dos serviços de saúde às necessidades desses indivíduos. A senhora acredita que temos ou que estamos no caminho para que estes serviços e os profissionais que fazem parte dele tenham a capacidade de acolher as pessoas trans de forma adequada? Bom, gente, muito boa pergunta. E eu já fico muito feliz assim com essa introdução dessa pergunta. Ela acaba também respondendo um pouco se a gente tiver profissionais, seja de fonoaudiologia, de medicina, de qualquer área, que compreenda esse processo, exatamente como vocês falaram, né, como entendendo e ouvindo a voz do oprimido, aí a gente tem metade do caminho. Infelizmente, ainda não é assim, né? Eu tenho muitas pessoas que eu atendo que falam que receberam transfobia, principalmente de profissionais da saúde, incluindo fonoaudiólogos. Então, isso é um tipo de coisa assim, que é inaceitável, né? Por quê? Porque as pessoas entendem isso como se fosse uma patologia, entendem como se fosse uma anormalidade, e não, isso é só uma variabilidade do ser humano. Pode ser variabilidade de gênero, de identidade de gênero, o que for. Porém, é uma variabilidade, do mesmo jeito que tem cabelo castanho, loiro, ruivo. Você sabe que existe mais pessoas trans do que ruivos no mundo? E por que ninguém cai matando em cima dos ruivos, né? Em termos de números, a porcentagem, a gente tem muito mais pessoas trans. Então, é legal a gente observar isso, né? Então, tem pessoas que se identificam com aquele gênero que deram ao nascer, e tem pessoas que não significam com o gênero
dito ao nascimento, né? Que o gênero é alguma coisa que as pessoas dizem, né? Ele não é, ele é construído socialmente, ele não vem de uma narrativa completamente biológica. A biologia, inclusive, ela explica toda essa variabilidade. Se a gente for estudar biologia a fundo, realmente, genética, etc., a gente vai ver que a biologia ela é né? Ela é muito variável. Então, voltando à sua pergunta, a gente está muito engatinhando ainda na questão trans e nessa abordagem com respeito e empatia por essas pessoas. E uma coisa importante que nós, como fonoaudiólogos, a gente não tentar encaixar a voz dessas pessoas nos padrões que a gente acha que é. Por quê? Porque às vezes o padrão que você acha que é simplesmente o padrão que você conhece. E você já parou para pensar que talvez você não conheça todos os padrões e que a verdade pode ser apenas a sua verdade, tem outras verdades por aí? Então, para onde a gente vai? A gente vai ouvir o indivíduo, que eu, inclusive, não chamo de paciente, eu chamo de a pessoa, porque paciente ele não tem uma doença, né? A não ser que seja uma pessoa trans que tem um nódulo, uma pessoa trans que tem uma paralisia de prega vocal, que também pode acontecer. Mas aí a questão da voz não está relacionada à transgeneridade dela, e sim a questões humanas de falantes. Então, acho que isso é uma coisa que pode responder a sua pergunta, como que a gente direciona? Primeiro, né, a gente... Será que essa questão vocal de comunicação, tem a ver com a transgeneridade? Ou será que tem a ver com o fato apenas dela ser falante? E tentar o máximo possível olhar a humanidade daquela pessoa, né? Para além do que ela representa, ou para além do que a bandeira que ela leva, ou o nome, alguma coisa nesse sentido. A humanidade vai fazer a gente direcionar, cuidar da humanidade do outro e da nossa, vai fazer a gente direcionar melhor os caminhos da nossa atuação. Professora, a gente sabe que existem alguns exercícios, né? Na verdade, a gente queria saber se existem exercícios específicos que deixam a voz mais grave ou mais aguda. E aí, como é que as estruturas do trato vocal, elas vão ser influenciadas por esses novos ajustes? Muito boa essa pergunta. Acho que é uma das perguntas que eu mais escuto na internet. E quais exercícios deixar a voz mais aguda, quais exercícios deixar a voz grave? Bom, primeiro, né, quando a gente estuda fonoaudiologia e voz, a gente sabe que exercícios deixam a voz mais aguda, deixam a voz mais grave. A grande questão é como eu vou responder essa pergunta se eu nem conheço essa pessoa que está me fazendo essa pergunta, não é? Eu não fiz uma anamnese, eu não fiz uma avaliação, eu não vi a pessoa fazendo exercício, eu não vi se ela está fazendo tensão, eu não fiz uma prova terapêutica para saber se a voz dela melhorou, piorou, ou se ela ficou com dor, por exemplo. Então, é muito difícil fazer essa pergunta e a gente responder, né? Tanto na internet quanto aqui, assim, para vocês. Então, sim, tem exercícios para gravar e para agudizar a voz. Agora, como eles são empregados, a gente precisa de vários critérios, sabe? Primeiro, quando a gente fala de pessoa trans, a gente não fala só de agudizar e agravar a voz. Isso é um detalhe. A gente fala de percepção de gênero através da voz, que é muito maior do que só voz aguda e voz grave. Tem pessoas, para mim, que chegam com vozes dentro da normalidade para uma faixa feminina, por exemplo, cis, porque até hoje, né, o que a gente estuda de faixa feminina, faixa masculina é de pessoa cis. A gente não estuda de outras, né? De trans, por exemplo, porque nunca ninguém estudou disso. Então, é importante que a gente saiba que essas pessoas trans que estão dentro da faixa de frequência de pessoa cis, não necessariamente a gente auditivamente, só pela frequência, escuta uma voz feminina ou masculina. Por quê? Porque a gente tem outros parâmetros. Em velocidade de fala, a gente tem toda a modulação, tem muitas coisas. Então, assim, a gente sabe que se a gente trabalhar
CT, a gente vai trabalhar mais os agudos, né? O cricotireoide. Se a gente vai trabalhar TA, a gente vai trabalhar uma estabilização vocal, né? Mais os graves. Só que isso não garante uma voz feminina e ou masculina. Isso não garante que a pessoa seja, se eu ficar só trabalhando com aquela pessoa aguda, 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 aguda em tudo, né? Todos os glissandros para agudo, isso não significa que, não garante que ela vai ser lida como uma voz feminina. Então, para responder isso, eu preciso entender muitas coisas. Primeiro, a partir de que momento essa pessoa quis fazer essa transição, né? Ou então se sentiu à vontade de fazer essa transição. Porque às vezes a gente tem crianças que já se identificam, né, com outro gênero, e aí elas já começam desde criança a ter um comportamento vocal comunicativo mais próximo daquele do seu gênero. E aí tem famílias que permitem, que é raro, mas tem. E tem famílias que vão falar assim, fala direito, menino, fala igual homem. Então, como vocês acham que vai ser essa voz, a relação dessa pessoa com essa voz, de dor, de desconforto, de silenciamento? Então, isso tudo precisa ser abordado para você, até o final, escolher o exercício. Então, eu preciso entender da anamnese, eu preciso entender do momento dela, eu preciso entender quem são os interlocutores, como esses interlocutores se relacionavam com a voz dessa pessoa, se ela tem uma cirurgia prévia, e todos os outros fatos de anamnese que a gente conhece, né? Mas os exercícios, como vocês falaram, eu acredito muito nessa questão do ajuste vocal que vocês colocaram. A voz dessa pessoa precisou, eu sempre falo isso, né? Performar um gênero durante muitos anos, até que ela de fato conseguisse se libertar e se expressar, né? Então a voz que ela vai ter no momento da transição, a partir do momento da transição e depois, é a voz que ela sempre teve, mas é a voz que ela consegue se expressar. Então, quando eu me expresso enquanto sujeito, enquanto pessoa, que tipo de voz eu vou fazer? Não é uma voz, de repente, de um nada eu mudei. Sei lá, às vezes demorei 30 anos performando esse homem ou essa mulher, e como as minhas estruturas, meus ajustes, né, meus ajustes musculares, minha memória muscular, tá impactando até hoje na minha voz. A partir disso, dessa leitura, desse entendimento muscular de ajuste, eu vou ter que trocar o ajuste, né? E aí isso é um processo lento e um processo de aprendizado. Eu falo muitos pacientes, a vida a gente não é igual miojo que fica pronto em 2 minutos, ou igual bolo que fica pronto em 2 horas, né? Nós somos gente é anos, e às vezes nem isso, né? Às vezes nem fica pronta, termina a vida e não está pronta ainda, né? Então, a voz não é de uma hora para outra. E a nossa voz, de pessoa cis, nós três no caso, a nossa voz muda. Se eu pegar a voz de vocês, talvez no começo da graduação é uma, no final da graduação é outra. A minha voz, 10 anos atrás, é uma. Claro que a nossa mudança é menor. Então, a gente entender que esses ajustes eles vão acontecendo ao longo da vida e que os ajustes musculares eles precisam também respeitar essa história dessa pessoa única, sabe? Que sentou ali na sua frente. Eu respondi, Ingrid, sua pergunta? Ou fiquei teorizando muito aqui? Respondeu, professora. Perfeito. Que bom. Uma reflexão muito profunda Muito. sobre a Mas voz também e vocês sobre o comentaram com indivíduo. uma pergunta tão profunda que eu falei, eba, é isso mesmo. Pessoas assim eu gosto de conversar. Podemos ir para a próxima pergunta? Sim. Então vamos lá. É muito comum que as pessoas trans relatem ter percebido a existência de uma certa instabilidade vocal na fase da transição, né? Como acontece a mudança da voz pelo uso da testosterona e quais os motivos dessas flutuações na voz? Ótimo. O que acontece, né? O uso da testosterona, até a gente já sabe mais ou menos, a gente já viu isso acontecer em mulheres cis, né, que utilizam
alguns até análogos à testosterona para malhar, né, e tal, para melhorar a performance no treino. E quando se é utilizado, é no sentido de ganho de massa muscular. No caso dos homens trans, eles acabam utilizando para várias outras coisas e também para mudança de voz, né? Acaba sendo, inclusive, um efeito secundário, né? Não é um efeito principal, mas é um efeito secundário. Porque você acaba ganhando massa muscular, né? É como se você tivesse mais fibras ao longo ali da prega vocal. E por que é a instabilidade? Porque de uma hora para outra, você tem uma prega vocal, de certa forma, né, entre aspas, maior, né, muda um pouco de trato vocal também, e aí quando você tem essa mudança, você não tem uma mudança rápida do seu corpo para entender esse novo trato, esse novo ajuste. Então, isso acaba ficando muito instável, né? Eu tô com um menino que ele tá começando a harmonizar agora, e ele tá percebendo, ele falou assim, nossa, eu sinto a minha voz bem mais grave, só que eu fico tentando tirar ela do lugar. Então, ele fala que é mais ou menos assim, sabe quando a gente tá meio gripada, né? E, e aí a gente tá com aquela voz abafada, assim, e a gente fica raspando, querendo limpar a voz. Então, por quê? Porque ainda é um lugar de desconforto, né? Porque ele ainda não acostumou. E porque quando você tem aumento de massa, claro que, né, gente, a prega vocal aumenta, mas não é uma coisa visível, né? Mas a percepção, principalmente na frequência fundamental, é grande. Então, qualquer mudança que a gente tem na laringe, e pensando nessa mudança no longo prazo, tem um impacto muito grande na fala, porque a pessoa estranha aquilo, ela não está acostumada, por isso que vem essa instabilidade. Então, é como se, de repente, alguém falasse assim, ó, a partir de agora você vai andar na ponta do pé. Então, eu preciso entender como isso funciona, eu preciso me equilibrar, eu preciso fortalecer outras musculaturas para eu não ficar cambaleando, né? Talvez eu consiga andar na ponta do pé, mas eu preciso me estruturar melhor. Então, a estabilidade vocal, ela é... A gente procura isso dentro da terapia justamente para que ele readapte, né, como se fosse uma postura mesmo, só que no caso vocal, um ajuste, readapte essa voz com essa nova condição muscular. E o trato vocal também acaba alterando bastante, não é só prega vocal, né? Porque geralmente o trato ele acaba ficando um pouquinho mais encurtado. Então os exercícios nesses casos, eles têm que ser de flexibilidade, de você não vai restringir, você não vai só dar grave, você tem que dar agudo também, né? Lembrando que grave e agudo é para uma laringe saudável, não necessariamente uma laringe masculina tem que ser só grave e uma laringe feminina só agudo. Pelo contrário, né? Ela precisa fazer forte e fraco, grave e agudo, a demanda que a pessoa precisar. Professora, sabe-se que além dos exercícios vocais, existem algumas cirurgias que podem deixar a voz mais suave e aguda, né? Pensando nisso, a gente gostaria de saber, né, em que momento essas cirurgias elas são indicadas e se existem algum tipo de restrição, né, para alguém que não pode. Olha, do ponto de vista médico, eu não vou saber te falar da técnica em si. Talvez tenha algum tipo de laringe, de alguma anatomia específica que talvez não possa ser indicada do ponto de vista cirúrgico. Porém, uma coisa muito importante que é o nosso papel de fonoaudiólogo. A voz, a cirurgia, tanto a glotoplastia quanto a tireoplastia, tipo 4, elas vão focar principalmente na mudança do pitch, tá? Na mudança da frequência, do grave e agudo. Então, o fonoaudiólogo precisa entender muito, avaliar esse paciente, essa pessoa, no caso, o paciente, porque vai fazer uma cirurgia, antes da cirurgia, para saber se a queixa dessa pessoa é só de grave e agudo. Eu atendi hoje uma pessoa dizendo que ela queria operar a laringe, né, fazer essa cirurgia na mulher trans, porque a voz dela, ela queria uma voz mais limpa. Aí a cirurgia não vai atender a necessidade, a demanda dela.
Então, depende do que essa pessoa quer. Então, tem alguma contraindicação? A contraindicação seria você passar por uma avaliação fonoaudiológica, o fonoaudiólogo vê que a sua demanda não é sobre frequência fundamental, e aí você não tem indicação de fazer cirurgia. Muitas vezes, a gente tem também pessoas que têm uma expectativa muito alta em relação à voz. E aí, o que acontece? Eles acham que a cirurgia vai mudar a voz completamente. Porque eles não são fonoaudiólogos, né? Então, eles não entendem que voz não é fala e não é comunicação. Então, eles acham que eles vão operar, eles vão ficar com a voz da Sandy, por exemplo. Não, vai ficar com a sua própria voz, só que é um pouquinho mais aguda no caso das mulheres. E aí, as pessoas se sentem muito frustradas, porque a voz está igual. E eu mostro, às vezes eu gravo na acústica, eu mostro, falei, não está igual. Você tinha 110 Hz, você está com 200. Não tá igual. Ah, para mim tá igual. E todo mundo que me conhece fala que minha voz não mudou nada. Ou seja, não é sobre a frequência, sabe? Então, é muito importante que o fonoaudiólogo saiba avaliar. Em muitos casos, você tem uma voz, por exemplo, que é 100 Hz. Você faz exercício, uma prova terapêutica, a pessoa não muda nada. A voz dela não mexe com o exercício, nada. Você vê que a voz não muda, talvez ela tenha que fazer uma cirurgia mesmo, entendeu? Mas sempre pós uma cirurgia precisa de fonoterapia, isso sempre. E aí que às vezes eu faço, os médicos que me encaminham já sabem, né? Eu nunca vou indicar uma cirurgia sem precisar, e ao mesmo tempo também não vou deixar de indicar a cirurgia porque eu quero fazer fonoterapia. Não, a gente precisa ver o que é melhor para aquela pessoa. E por mais que ela esteja querendo muito fazer cirurgia, será que a expectativa dela não está muito acima? Assim? Então, é muito importante que a gente entenda sobre isso também e discuta isso com o médico. Obrigada pela resposta, professora. A senhora disse uma vez, né, em um post do Instagram, que o cuidado para com a própria voz e o entendimento de que ela faz parte da nossa personalidade são aspectos fundamentais para uma melhor relação, né, do indivíduo com a sua própria voz. De que forma o trabalho da autopercepção vocal com a pessoa trans influencia essa relação? E por que o feedback auditivo é importante para o processo terapêutico? Nossa, gente, muito. Aliás, seria muito legal, fica a dica, gente, ó, para quem quer fazer algum estudo, iniciação científica, TCC, fazer essa relação até de trans, né? Não por ser trans, tá? Mas por ser pessoa, mas com o processamento. É muito, muito, muito difícil. Às vezes, você tem um paciente, qualquer paciente que seja de voz, que você vê que tem uma alteração de processamento, e às vezes você tem que tratar o processamento antes, né? Auditivo, de resolver a questão da voz, porque ele não vai ter percepção. Só que no caso da terapia, ou da reabilitação, ou do processo de acompanhamento terapêutico da pessoa trans, ela precisa muito, muito, muito estar com a percepção auditiva aguçada, em termos de tempo, em termos de frequência. Então, por exemplo, a gente tem um padrão, né, binário, que em geral os homens eles falam de uma forma mais ritmada e as mulheres fazem mais modulação. Se essa pessoa não tiver noção de percepção auditiva, sabe, dessa modulação, não tem como. E isso já foi motivo de várias pessoas que me procuraram. Eu falei assim, legal, posso te atender, mas não agora. Primeiro eu quero que você vá fazer exame de processamento. E tinha alterado, e aí eu falei, você vai fazer uma reabilitação com outra fonoaudióloga, aí depois você volta. Gente, porque não... Aí eu acho que realmente é um limite. E até para cirurgia, porque às vezes a gente está vendo que mudou, e a pessoa não percebe que mudou. Ela não tem a percepção. Não é que a voz dela não mudou, ela não tem essa percepção. Então, quando você fala sobre a personalidade da pessoa, você está ampliando o leque dela de conhecimento sobre a própria voz. Você não está só falando, então o que é voz? Voz, a fono vai trabalhar agudo para mulher, grave para homem. Não é isso. Isso, assim, sei lá, 15% do meu trabalho. Tem muitas outras coisas que envolvem isso, sabe? E as pessoas não sabem, elas também nem têm a obrigação de saber.
Mas é a obrigação do fonoaudiólogo orientar, né? Olha, a sua voz tem que ser da sua personalidade. Uma vez uma pessoa me procurou e falou, quero minha voz mais leve. Falei, legal. Você acha que você é uma pessoa leve? Não. Falei, então, de onde a gente vai começar a mudar? Da voz para dentro ou de dentro para fora? Né? Aí você, nossa, entendi. Então, às vezes eu quero uma voz mais assim, eu quero uma voz mais assada, mas eu sou isso. Não adianta, senão a gente está criando um personagem. E eu não estou aqui para criar personagem. Eu estou aqui para ajudar um ator a construir um personagem. Pessoa trans, não. Aliás, uma vez eu comentei isso com uma pessoa trans e ela falou assim para mim, eu já fui personagem minha vida inteira, eu não quero mais ser um personagem. Então, a questão da personalidade, a pessoa precisa entender isso, né? A primeira pessoa trans que eu atendi falou assim para mim, não adianta você ficar mandando eu falar manso, não adianta você ficar mandando eu falar fino, em sorriso, porque eu sou barraqueira, entendeu? É claro, eu tenho todas as técnicas. É você botar uma soprosidade na voz, você falar mais baixo, você falar mais sorrindo. Mas isso não faz parte da personagem da pessoa. O que eu vou fazer? Não vou colocar. Agora, se faz, eu coloco. Se não faz, não, não, né? Porque senão a pessoa não vai aderir, porque não, ela não vai entender. Ela vai falar, aí as pessoas falam isso, aí tá fake. Porque não é ela mesmo, né? Professora, a senhora poderia encerrar contando sobre algum caso específico que te marcou no núcleo trans da Unifesp? Existe algum relato de uma pessoa trans acerca do impacto do trabalho fonoaudiológico no que se refere à voz e ainda à própria vida? Sim, eu lembro muito de uma professora, ela é professora de química e uma mulher trans, e ela falou assim, olha, eu não sei, eu que tô te procurando porque você é fono, mas eu gosto da minha voz. Então eu não sei se eu tenho que te procurar mesmo. Eu falei, uai, me fale o que você quer. Falou, olha, eu gosto da minha voz, só que eu fico muito cansada de falar assim, desse jeito que eu falo. Para mim essa voz tá ok, mas eu fico exausta. Então eu dou aula o dia inteiro, né? Aí vem muito da nossa será que ela tá cansada porque ela é professora, né? Ou será que ela tá cansada porque ela tá usando de forma inadequada, às vezes tá usando um agudo demais? Aí eu falei assim, olha, e ela faz pouco tempo que ela se formou. E eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, eu queria te contar um pouquinho de como são as queixas dos professores. Qualquer professor. E aí eu contei um pouco, tal, e tem um estudo, né, da Fabi Zambon, que fala bastante sobre professor e tal, falei um pouco das queixas principais, e ela se identificou muito, assim. E primeiro que ela ficou muito, muito feliz de entender que ela tinha uma queixa que não era porque ela era trans, mas é só porque ela tinha um desempenho ali. Ela não tinha rouquidão, ela não tinha uma disfonia, ela tinha uma queixa de fadiga vocal, né? Ou seja, um desconforto ao final do dia. E durante a fala ela não tinha desconforto. Ainda assim, ela tinha uma questão muito importante, que era, ela dava aula numa escola pública e ela tinha um bullying, assim, dos alunos, né? Por ela ser uma mulher trans. E aí, um dia, ela mudou de escola. E aí, ela pegou um diretor, que era LGBT também, e ela falou assim, olha, na minha última escola, que eu estudei, eu dei aula, foi assim, 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 tal. E ele falou, então, é o seguinte. E ela falou, tô percebendo que vai acontecer isso aqui de novo, né? Ele falou, então tá bom, então você vai dar uma aula sobre gênero, sobre sexualidade, tudo bem? Ela falou, tudo bem. E aí, eu também ajudei ela nisso, porque ela era muito tímida, né? Como assim, né? Tipo, eu quero passar totalmente despercebida. E eu conversei muito com ela, eu falei, olha, você está lidando com muitos jovens. E esses jovens podem se inspirar em você. Porque qual a chance desses jovens serem uma professora trans? Pequena. E qual a chance desses jovens também serem trans, não conseguirem, né, fazer a transição, porque não tem relato. Então, você tem um papel fundamental, a sua voz precisa ser ouvida, né? E ela fez essa palestra, ela deu essa aula, juntou todo mundo. Ela falou assim que na aula dela era um caos, todo mundo gritava, fazia piadinha, não sei o quê. A hora que ela começou a falar sobre sexualidade, sobre gênero, sobre tudo, ela falou que você não escutava uma mosca voar, assim, era um silêncio absoluto. Todo mundo assim ficou muito comovido e respeitando muito ela, assim.
E isso eu senti que foi uma construção nossa, de nós duas, assim, porque eu empoderei ela para a voz dela poder sair, sabe? Para ela não ter vergonha, porque ela falava com tensão, justamente porque ela era muito tímida também. E aí eu queria muito que vocês entendessem, né? Olha como tudo está interligado. Não é só porque a pessoa é trans, ela é professora, ela é uma pessoa tímida, ela é trans, né? Ela é uma mulher, ela dá aula em periferia e ela já sofreu vários bullying na escola. Olha quantas camadas, né? E por isso que a gente fala tanto em lugar de fala, como bem vocês apresentaram. Olha quantas camadas. Isso vai se sobrepondo para a gente dizer que ela tem que fazer exercício XYZ, não é? De fato, eu fiz um tratamento com ela de condicionamento vocal, para ela ter a voz que ela já tinha e se fortalecer. E ela não fortaleceu só a voz dela sonora, mas ela fortaleceu a voz dela dentro da escola. E foi muito legal, assim. Foi um processo de começo, meio e fim, assim. Ela nunca mais precisou voltar. E eu curti muito, assim, sabe? Porque é uma profissional da voz, gente. É uma profissional da voz que tem uma questão a mais, né? Que não desmerece, pelo contrário. E depois de um tempo, ela me contou que teve um aluno que veio conversar com ela, que achava que era trans, e que ele veio super agradecendo por ela ter aberto esse precedente, né, do tipo, ó, você pode ser o que você quiser, ó, você pode ser professor, você pode ser tudo, né? Então, acho que a gente acaba, essas pessoas todas já têm voz, né? Ou elas não têm a escuta, elas não têm espaço, como vocês também comentaram. Então, a gente precisa fazer com que essas vozes que já falam sejam ouvidas e sejam ecoadas, de fato, né? Diante de tudo que foi discutido aqui, nós conseguimos pensar mais amplamente nas questões de gênero associadas à voz e ainda ao trabalho fonoaudiológico. Eu acredito que no trabalho com os indivíduos trans, o fonoaudiólogo e os outros profissionais de saúde, né, também, podem aprender a se inspirar com as diversas histórias de vida. E é um trabalho contínuo, um trabalho que exige interesse, carinho, empatia e atenção. O trabalho fonoaudiológico, nesse sentido, permite a promoção de um melhor desempenho em diversos ambientes comunicativos, de modo a fazer com que as pessoas trans exercitem os seus lugares de fala, para que se sintam ouvidos, para que se sintam representados e para que se sintam confortáveis com as suas próprias vozes. Ser fonoaudiológico não é prestar atenção somente em como e o que falam, mas conceder enfoque a quem fala. É um trabalho voltado também ao indivíduo. Que lindo! E eu acho que eu acrescentaria aí, eu grifaria no que você falou sobre a escuta, é escutar o indivíduo, sabe? Então não é porque a pessoa chegou para você, oi, sou trans, então já sei o que você quer. Não, você não sabe nada. A gente não sabe. Qualquer pessoa, qualquer indivíduo que senta na sua frente tem direito a uma história única. A história dele é única. Seja o 15º nódulo que você atendeu, seja o 20º professor que você atendeu, a história dele é única. Todos nós gostamos de ser tratados como indivíduos únicos, não é? Você não gosta de sentar no consultório de qualquer pessoa, qualquer profissional de saúde e ser mais um. E que a gente possa fazer isso. Não é o seu olhar que vai definir o que aquele paciente, aquela pessoa tem que mudar ou não. É o que ele traz, é o que ele quer, o interesse dele. E a gente está aqui para ajudar a concretizar isso. E ouvi-los, né? Muito obrigada, professora Juliana. Foi maravilhoso aprender com a senhora e ouvir sobre as suas experiências. No próximo episódio, vamos receber a professora Leslie Coloto para conversarmos sobre a voz do professor. Não deixem de se atentar para os novos conteúdos que estão por vir. Ficamos por aqui, então. Até mais, fonoamigos. Obrigada, gente. Até mais. Obrigada, professora. Muito obrigada, professora. Você foi maravilhosa. Gente, que chique. Depois de mim é Leslie. Tô podendo. Obrigada.